Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Então, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim trazer uma palavra muito de Deus para vocês. Eu espero muito que Deus fale com vocês. Espero mesmo. Aquele desodorante ali tá me incomodando. Peraí, volta já. Pronto, agora não tem mais nada para nos atrapalhar. Hoje eu vou trazer uma palavra muito de Deus para vocês. Quero muito que vocês gostem, que Deus fale com vocês. Então assistam esse vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Isso me ajuda muito. Sem falar que vai fazer com que esse vídeo chegue a outras pessoas. Então é muito importante isso. E se você tiver aí sem fazer nada, estou aqui de quarentena, não tem muito o que fazer, assistam os outros vídeos, os vídeos mais antigos, de alguns anos atrás, ou os vídeos mais recentes que você ainda não assistiu, não esqueça de assistir, em nome de Jesus. Estou com as minhas anotações aqui, então talvez eu olhe um pouquinho para baixo. Hoje a gente vai falar sobre Pedro, sobre o Pedro, discípulo de Jesus. O apóstolo Pedro, ele foi um dos primeiros homens que começou a seguir Jesus, né? Um dos primeiros discípulos que começou a seguir Jesus. Pedro, se você ler bem a história de Jesus, você vai perceber que Pedro era um dos discípulos mais importantes, né? Ele estava sempre ali em lugares especiais, em ocasiões especiais. Pedro tinha muitas qualidades, mas Pedro tinha um defeitinho, que era que ele confiava muito em si mesmo, ele acreditava muito nele mesmo. E Pedro agia assim sempre que Jesus falava para ele alguma coisa que estava para acontecer, como quando Jesus falou tudo que ia acontecer, que ele ia morrer, ao terceiro dia ia ressuscitar. Pedro sempre falava assim: não, mestre, isso não vai acontecer, vira essa boca para lá, isso não vai acontecer. Então ele acreditava muito em si e não acreditava no que Deus falava, no que Jesus falava, no caso. Tanto que quando Jesus falou assim: Pedro, ainda hoje tu vai me negar 3 vezes. Daí Pedro fala assim: não, nunca, eu não vou fazer isso e tal, e não sei o que. E daí passa o tempo e Pedro nega Jesus 3 vezes. E quando o galo canta, ele se toca e diz: não é que aconteceu, não é que eu neguei mesmo. E daí ele percebe que realmente o que Jesus tinha falado aconteceu de verdade. Um pouquinho antes disso, Jesus vai orar com seus discípulos. E daí Jesus pede para que alguns discípulos fiquem ali orando enquanto ele vai um pouquinho mais à frente. Aqueles discípulos, eu acredito que foram alguns só. Entre eles estava Pedro. E daí Jesus foi, orou. E quando Jesus volta, ele olha para os discípulos estão dormindo. E daí Jesus fala para Pedro: vigiai e orai, para que não sejam tentados, porque é fácil querer resistir, o difícil é conseguir. Então, o que Jesus queria falar naquela hora? Pedro, ele estava cheio de si, ele se achava forte. Pedro não estava orando apenas porque estava com sono e queria dormir. Ele não estava orando porque ele achava que não precisava orar, que não precisava vigiar, porque ele se achava forte o suficiente para resistir à tentação sem precisar de oração, de jejum, essas coisas. Ele disse: não, eu sou forte, eu tô com Jesus, eu sou eu e tudo mais, então eu não preciso disso. Mas se Pedro pudesse ler a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ele ia entender o que Jesus estava querendo dizer naquela hora, o que estava acontecendo naquela hora. No capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele. Pedro precisava entender que ele não precisava ser forte. Jesus queria a fraqueza dele. Porque quando você é fraco, aí que você é forte. É porque é na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na sua fraqueza que você chega mais perto de Deus. É na sua fraqueza que você entende que você é totalmente dependente de Deus. Ele não estava confiando nas palavras de Jesus. Ele estava confiando nele, na sua força, e que ele não precisava dessas coisas, não precisava disso, não precisava acreditar nessas profecias, porque ia dar tudo certo, e, sabe? Pedro era aquele tipo de pessoa super positiva que achava que ia dar tudo certo, e que ele não ia precisar nunca, e que, não quero pensar nisso, não quero ser assim. Só que, na verdade, Pedro precisava cair em si, que ele era fraco, que ele precisava de Jesus, que ele precisava de Deus, da presença de Deus, que ele precisava orar e jejuar.
chegou. Tá bom. Desculpa. O tempo de Jesus com Pedro já estava se acabando. Jesus ia ser crucificado, logo depois ele ia ressuscitar e ia para o Pai, ia para o céu. E aí, digamos que Pedro ia ficar sozinho aqui. Então meio que acabou o tempo de estudo de Pedro, acabou o tempo de preparação de Pedro. Já estava chegando a hora dele estar pronto para ser um evangelista e para ganhar almas para Jesus. Então, durante esses 3 anos que ele ficou com Jesus, ele aprendeu muita coisa, mas faltava ele aprender uma coisa, que era que ele tinha que ser totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. Então, por que Pedro precisou negar Jesus? Primeiro, para que a profecia se cumprisse e para que ele entendesse de uma vez por todas que ele era dependente de Deus. Então, Pedro precisou passar por isso, porque só faltava isso para Pedro estar pronto. Então, a parte boa de tudo isso ter acontecido é que Pedro entendeu a sua identidade de pecador. Ele entendeu que ele não era perfeito por estar ao lado de Jesus, que ele não era autossuficiente. Ele precisava de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo a todo momento, 100% da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Então, quando Jesus ressuscitou, Jesus perdoou Pedro e colocou Pedro na estrada, né? Jesus perdoou Pedro, entregou a Pedro a sua missão dali por diante, porque Pedro estava pronto. Pedro tinha feito sua formatura e agora era só exercer a sua função. Ele estava pronto para ser evangelista. E assim como Pedro, Deus faz conosco. Às vezes a gente acha que a gente está pronto, que a gente está 100% pronto. Só que não é bem assim. A gente não está 100% pronto. Ainda falta mais uma coisinha para a gente aprender. Ainda falta uma prova final para a gente aprender. Então, Deus fez assim com Pedro. E eu acredito que Deus faz assim conosco também. Assim como Pedro, nós somos pecadores. Assim como Pedro, nós não somos perfeitos. Assim como Pedro entendeu, nós temos que entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que quando nós estamos fracos, aí é que estamos fortes. É muito interessante que eu já tinha essa palavra para falar. Eu já tentei gravar esse vídeo outras vezes e não aconteceu por questões do mundo que não me deixaram gravar. Mas eu já tinha essa palavra toda pronta e ontem eu estava lendo um livro, que é o livro da Fabiola Mello. A gente é tão amiga assim, né? Da Fabi. Que é o livro A Culpa Não É Sua, que fala sobre abuso sexual na adolescência e tudo mais. E daí eu tava lendo ele e ontem eu cheguei nessa parte que ela fala sobre a fraqueza. Muitas vezes a gente quer se fazer forte. A gente diz, não, eu vou vestir uma máscara de uma pessoa forte, uma pessoa que tá ali dentro da igreja, que faz tudo por amor, que tá sempre forte, que tá sempre feliz, que tá sempre sorrindo. Você precisa mostrar sua fraqueza para Jesus. Você precisa sim dizer, Senhor, olha, é isso aqui que está me incomodando, é essa aqui a minha fraqueza, é esse daqui onde eu caio, é isso aqui onde o pecado me chama e eu... Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Espero muito, muito, muito mesmo que Deus tenha falado do coração de vocês. Eu acredito muito que Deus preparou essa palavra para alguém, para mim primeiramente, porque quando a gente passa, primeiro fala com a gente. E preparou para alguém, porque o vídeo difícil de gravar foi esse. Mas eu tenho fé que vai falar com você, vai falar com alguém. Se falou com você, manda para mais alguém, para falar com mais pessoas. Em nome de Jesus. Beijos e até a próxima.